Boa tarde a todos, a todas, tudo bem? A gente vai fazer uma coisa muito que a gente costuma fazer, né? É uma coisa muito de bate-papo mesmo, descontraída, mas que vai mostrar, pretende mostrar tudo aquilo que a gente... Bom, que a gente promove, né, de uma conversa descontraída e que mostra, obviamente, conteúdo, né? A gente vai falar aqui sobre obra, sobre processos, né, sobre vida também, né, que a gente já falou bastante. Para iniciar, obrigado. Obrigada. Deixa aqui no chão também, tá? Eu queria começar falando como eu e a Cláudia a gente se conheceu, né? Acho que é interessante a gente começar por esse processo, né? Quer segurar? Pode ser. Tá. A gente se conheceu fazendo um curso de pesquisa e extensão, né, lá na Fibra, de crítica cinematográfica, né? A gente entrou, se conheceu ali, acabou indo para uma feira do livro juntos depois, né? A gente emendou um caminho ali depois para uma feira do livro juntos e aí começou essa amizade, né? Foi desde... O que uniu a gente foi o cinema. 2017. Foi em 2017, né? Início do primeiro semestre de 2017, foi, mesmo 2017. E eu lembro que foi um ano do meu TCC. E tudo começou aí, tá? E a Cláudia começa a escrever, né? Sempre foi uma escritora, sempre escreveu, né? Mas aí decidiu o quê? Publicar primeiramente os livros e ela começa publicando, né, o Escrevitos, né? E aí o Escrevitos é esta obra aqui, que teve já 2 edições, né? A edição segunda, ela tem algumas adições, né, de alguns textos, né, algumas alterações. Sim. Tá. A gente começa aqui, e eu queria começar a falar primeiramente pelo título do livro, né? Escrevitos, que é uma palavra que é inventada, né? Por que escrevitos, né? Qual é a definição, né, da palavra escrevitos para ti? Olha, Escrevitos, na verdade, foi inventado pelos meus filhos mesmo, quando eles eram pequenos, porque eles pediam um lapito para fazer um escrevito, mas assim, um escrevito podia ser qualquer coisa, né? Escrevito podia ser uma letra de música que eles ouviram na rádio, podia ser um desenho, podia ser uma história que eles estavam contando, mas assim, era só um monte de rabisco, né? Isso foi antes deles terem passado pelo processo de letramento, né, ainda. Mas aí eu gostei da palavra, né? Eu disse, olha, eu vou pegar essa palavra para mim. Coisa de escritor, né? Dizem que os escritores são meio vampiros, que a gente fica roubando palavras dos outros, histórias dos outros, para usar. Então, essa que foi a história dos Escrevitos. Porque quando eu fui publicar, eu fiquei olhando assim, digo, e agora? O que é que eu vou fazer, né, nesse livro? Eu coloco só conto, eu coloco só canção, coloco só poema. Disse, não, eu quero fazer uma miscelânea. Então, esse nome era bem adequado. Ok. Essa é uma das características que eu mais gosto desse livro, porque ele não é definido assim. É um livro de poema, é um livro de crônica, é um livro de contos. Ele é um livro, né? Ele é um livro literário, né, que tem conteúdo literário para ser apreciado e ele acaba alcançando diversas pessoas por conta disso. Quando eu pensei no título do Escrevitos pela primeira vez, eu achei muito curioso o título primeiramente, né? Eu não sabia dessa história da palavra inventada dos filhos e tudo mais, né? Eu lembrei muito de neologismo, né? Porque são palavras inventadas, a gente usa essa licença poética para falar um pouco mais, né? Eu gosto de falar de títulos, né? Porque os títulos, eles dão poder, né? Quando tu nomeia uma coisa, tu dá exercendo o teu poder sobre aquilo ali, né? E o teu poder foi justamente esse, de colocar o que tu queres colocar dentro de uma obra, né? Diversos tipos de textos para que ele seja bem diversificado. Essa é uma característica que eu amo dentro desse livro, de ser bem diversificado. E foi a tua primeira publicação. Deu nervoso publicar o primeiro livro? E como? Vai, fala pra mim sobre isso. Deu muito. Na verdade, assim, esse livro, ele estava... Não sei se pronto é a palavra, né? Porque acho que o livro ele nunca está pronto, mas ele estava mais ou menos formatado, já tinha quase 2 anos. Nossa. Né? Eu estava com muita vontade de publicar, estava com as ideias, né? Estava com uma coletânea já ali, né, na gaveta. E aí eu descobri uma plataforma que era Clube de Autores, de autopublicação,
E ali naquela plataforma, né, tinha assim, tinha os templates, então você baixava e formatava, né? Não era assim que se diga, nossa, que diagramação linda, parecia mais uma revista científica, mas já ficava parecendo, assim, lembrando um livro, né? E também dava para fazer a capa e tudo por lá, então ele estava formatado, estava com a capa. Aí várias vezes eu tinha entrado na plataforma, tinha upado tudo, aí ele gera inclusive um valor, né, assim, sugerido e tal, e quanto que ia ficar de royalties para os autores. Mas aí tinha um botãozinho ali, né, publicar. Aí toda vez que eu chegava nesse botão eu ia lá, cancelar. Olha, eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso. Foram muitas, né? E aí foi passando até que quando chegou em 2017, teve um momento assim, eu estava num momento pessoal assim meio ruim, sabe? E eu precisava me provar, não era para os outros, era para mim mesma, sabe? Tipo assim, eu consigo fazer alguma coisa legal para mim. E se os outros vão gostar, se não vão gostar, dane-se, né? Eu vou me aventurar. E aí publiquei. Foi assim que aconteceu. Vamos lá. Ainda sobre o primeiro livro, publicar, né, como tu me fala, é um ato de muita coragem, né? Porque tu expõe ali uma coisa muito sensível tua, né? É o que tu não diz, talvez em uma roda de conversa, de uma forma muito elaborada, mas tá aqui, né? Tá aqui. Esse processo de autopublicação para uma escritora paraense, mulher, né? A gente tem que sempre ressaltar isso, né? Porque tu sempre foi autopublicada, você financiou os teus livros em todo momento, né? Eu acho que isso requer o dobro de coragem também, né? Porque é um investimento, né? Tu faz parte de um nicho. A gente sabe que literatura nortista, ela já é um pouco não tem o holofote, assim, né? Do nosso público do estado mesmo, assim, a gente tem infelizmente essas questões, mas eu acredito fielmente, assim, numa opinião muito particular, que aos poucos a gente começa a adentrar mais, primeiramente as escolas, né? As escolas públicas, né? Que é um ambiente de produção de conhecimento, que é um ambiente de produção de sentido, né? E quando a gente fala de literatura nortista feminina, né, que são ali as mulheres publicando, né, a gente tem outras características a serem observadas também. Vale ressaltar que recentemente a gente teve um grande acontecimento, que foi a Monique Malchet ter ganhado o prêmio Jabuti, né, da categoria Contos, né? Então acho que isso já é uma boa levantada de autoestima, assim, e ver parceiras, né, ganhando todo esse espaço é muito bonito, porque isso também abre portas para todas, né? Mas voltando aqui a falar sobre a questão de se autopublicar, né? Tu teve algum tipo de resistência em relação à autopublicação? Porque a gente sabe que nós temos editais, né? E os editais, eles são muito, na minha singela opinião, muito fechadinhos, direcionados. Tu traz um livro que ele é muito diverso. Ele não é de gênero específico, né? Já os editais, eles precisam de um gênero específico ali, ó. É só conto, é só crônica, é só poesia, né? A questão da autopublicação foi em busca dessa liberdade? Olha, em grande parte foi. Porque assim, logo nesse começo, ser muito honesta, eu pensei assim, eu queria publicar. Entendeu? Esse era o ponto, né? Eu poderia dizer assim, eu queria tocar as pessoas, não seria verdade. Tá? Não seria verdade, eu estaria enfeitando o pavão aqui. Acho que quando eu cheguei no meu terceiro livro, eu já tive mais essa preocupação com o público, mas nesse primeiro foi um lance muito pessoal mesmo. Eu queria publicar, né? E aí, realmente, edital, concurso, eles sempre fecham um gênero, né? E eu não queria ter nenhum tipo de amarra de nada. Na verdade, não sei se é porque eu tenho ascendente sagitário, sabe? Mas eu não gosto de nada me prendendo, me amarrando, me limitando de jeito nenhum. De verdade total, né? Se fala em arte também, né? Principalmente, né? Então, assim, na autopublicação, você tem essa vantagem, que você tem a total liberdade, por você mesmo, né?
A desvantagem é assim que tu não tens nenhum tipo de suporte, né, por trás, de editora. Sim, sim. Eu não vou nem dizer de divulgação, porque mesmo quando a gente publica por editoras aqui, a gente tem um problema sério de divulgação, isso ainda fica muito a desejar, né? Então, assim, a autopublicação ela foi um bom caminho, sabe, nesse sentido. Da autopublicação, no caso. Sim, eu nem cogitei a possibilidade de levar para edital. Na verdade, eu tenho só 2 experiências com edital, né? Como foi essa experiência? Foram experiências boas, tá? Porque foi para 2 publicações coletivas, no caso, né? Não para publicações solo. Sim, verdade. Que foi a Jassanã Poética sobre as Águas, da editora Parágrafo, né? E o Anuário da Poesia Paraense, da editora Folheando, que ali eles abriram, né, o edital, e aí você entrava com um texto só, né? E aí tinha a especificação, né? O gênero específico também. Assim, eu digo, era especificação de tudo, de gênero, de dimensões, né? E aí participei e entrei nas 2 publicações. Isso foi muito bacana. Falando de editora, tu nos 2 primeiros livros, né, não lembro do terceiro livro, em relação à editora, tu publicaste pela Literacidade, né? Que não é uma editora de Belém, né? Ela é uma editora da onde mesmo? Marabá. Marabá, né? Tu deste aula em Marabá, foi isso? Sim, mas não foi por isso. Não foi por isso. Não, sim, não. Só o teu contato com a cidade, primeiramente, né? Publicar pela editora, né? Porque editoras, de modo geral, né, elas já estão tendo um processo assim bem dificultoso, assim, entende, de divulgação, né? É interessante tu tocar nessa questão da divulgação, porque a divulgação, além de ser um ponto importantíssimo, né, dentro de um artista autônomo, primeiramente, né, de um artista autônomo, tu faz um trabalho bem legal pela internet, né? Tu tens o teu Instagram, né, onde tu seleciona temas que vão ser falados aqui. Essa semana vai ser só sobre esse livro, onde eu vou trabalhar um pouco mais, esmiuçar e ver como é que faz isso. Esse teu processo de entrada na internet, né? Visto que tu agora, né, dá aula num curso de multimídia, né, da tecnologia. Tu saiu das letras, da poética, da linguística, para ir para tecnologia, né? É um processo, né? Como isso influencia no teu processo de escrita? Primeiramente, isso influencia alguma coisa no teu processo de escrita? Toda essa mudança da área profissional, né? Porque, obviamente, é uma profissão, né? Enquanto escritora, mas tu também és professora, né? E tá ali experimentando diversas áreas de conhecimento, né? Esse leque se abre de que forma para ti? Olha, então, rapidinho, só para explicar a questão da editora, né? Uhum. E aí, mas não me deixa esquecer de voltar também para essa outra questão. Foi o seguinte, lembra que eu primeiro publiquei, né, pelo Clube de Autores, aí logo em seguida eu descobri a autopublicação pela Amazon, né, pelo Kindle. Posso tirar mais? Pode tirar. Eu vou tirar aqui, né, porque estou com as 2 doses, tá? A gente entrou com carteirinha de vacinação, todo mundo aqui. E estamos mantendo o distanciamento, né, também. Só não do mediador, mas meu brother. Então, não tem problema. Sim, então assim, eu tinha publicado já, né, pelo Clube de Autores e depois pela Amazon, né, pelo Kindle. Aí, pelo Clube de Autores, o livro ele estava tanto digital quanto físico, né? E pela Amazon só digital. E eu tive um colega de trabalho, eu digo tive porque eu não estou mais no campus de Bragança e nem ele, né, também, mas na época nós 2 trabalhávamos no campus de Bragança, que é o Abílio Pacheco, que é escritor, né, e que ele trabalha, né, com a Literacidade, com essa editora aqui. Então foi através dele que eu cheguei na Literacidade, mas não foi edital, foi uma autopublicação, tá? O que a gente chama assim de uma pequena tiragem. Então eu não era contratada da editora, eu contratei a editora, na verdade, mas foi para essa pequena tiragem, tanto que assim, eles não tinham nenhuma responsabilidade comigo.
relacionada à divulgação, circulação, nada disso, tá? E isso é uma prática muito comum aqui no Pará, tá? Temos várias pequenas editoras que trabalham dessa maneira, né? E foi bom, ó, o trabalho que eles fizeram, um produto assim, muito bem acabado, né? A capa, a diagramação, projeto gráfico toda é do Giroto Brito, que é da editora Parágrafo, né? Só abrir um parênteses para as editoras. As editoras que a gente tem aqui, né? Falando de escala mais belenense, né? A gente tem a Parágrafo, a gente tem a Pacatatu. Parágrafo é Bragança. Ah, Parágrafo é Bragança, verdade, né? Verdade, eu sempre esqueço disso. A gente também tem a Pacatatu, né, que é daqui, que é daqui de Belém, né, que acho que é uma das mais conhecidas em relação a isso. Até eles também lançam editais também, né? De vez em quando eles lançam algumas coisinhas ali. Tem a Cromos aqui, mas eu não sei como é que ela tá agora, porque ela era do Cláudio Cardoso, que faleceu no ano passado. Também não sei como é que ficou. Mas sim, continua. Sim, aí tu perguntaste com relação à mudança, né, de área de trabalho. Foi uma mudança muito grande. Então, olha, quando eu estava em Bragança, né, trabalhando com literatura, especificamente literatura de língua inglesa, né, isso atravessa muito o meu segundo livro, principalmente, que é o Requiem para o Meu Amor, né? E quando eu começo a estudar cinema e audiovisual por causa de um projeto de extensão, de pesquisa e extensão que eu estava coordenando e que acabou agora, essa semana nós anunciamos, né, oficialmente o final da Literartela. É claro que esses conhecimentos, esses estudos de enquadramento, de fotografia, de roteiro, de personagem, isso tudo acaba me atravessando, não tem jeito. Eu não consigo... Eu separo publicamente, né, eu digo, olha... Pode me chamar de professora Cláudia lá dentro da UFPA, fora de lá é só Cláudia, por favor, porque às vezes eu encontro com as pessoas, a pessoa nunca nem foi meu aluno, eu sou professora, eu digo, para com isso, é só Cláudia, tá? Só quem é professor sabe. É quase um roubo de identidade isso, né, mano? Nós somos a nossa profissão. Mas, enfim, eu separo assim publicamente, né? Mas dentro da nossa cabeça não tem as caixinhas. Então, tudo que a gente vai estudando, né, agrega de alguma maneira, acho que vai formando camadas, vai adicionando camadas. Né? A gente não perde nada, né? Vai acumulando, vai sedimentando. E tanto que o último poema que tem no livro do Jurunas e Outras Memórias se chama Cena Urbana, né? Que é um estudo de enquadramento, né? De formação de cena mesmo e de roteiro. Né? Foi escrito na época que eu estava estudando cinema. Quando eu venho para o curso de multimídia, eu fiz algumas experimentações com alguns poemas assim que eu estou me importando aqui tanto com o conteúdo quanto com a disposição visual do poema na página, que é uma coisa que eu nunca tinha me ligado muito até então. E esse livro aqui ele já saiu com o meu selo, editora Cláudia Vidal, né, que eu sou editora pessoa física, então só posso publicar a mim mesma, mas aqui eu já fiz esse trabalho de designer, né, muito embora a capa, né, e o design gráfico do livro sejam do Lucas Mariano, né, as imagens, né, no caso as gravuras, ilustrações, perdão, são da Brisa Nunes, né, mas aí eu fui terceirizando, né, fui vendo todas as etapas, participando disso tudo. E depois disso, os meus livros digitais, aí eu já fiz o trabalho todo de designer gráfico mesmo deles. Então, diagramação deles. Né? Tudo, né? Então, assim, acho que tudo vai somando, vai acrescentando, né? Acho que não só pelo processo criativo, mas também pelo processo mais manual, né? De produção, mesmo. É trabalho, mas é gostoso. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. De verdade. Bom, ok, né? Começamos a falar aqui sobre os Escrevitos, que é um livro que ele me desperta muita curiosidade até hoje, né? E a gente vai falar agora sobre tua segunda publicação, que é uma das minhas preferidas, gosto muito, que é o Requiem para o Meu Amor. Tá aqui, ó, essa capa aqui. Tá? Quero começar a falar sobre a capa e sobre a foto da capa, que foi um ensaio que tu fez, né? Esse foi o teu primeiro ensaio que tu fez para publicação de livro? Foi. Foi. O segundo foi desse aqui, né?
para foto de autor. O segundo foi eu que fiz as fotos. Né? Aqui, eu acho essa capa muito legal, né? A história que tu me contas aqui em cima dessa capa, né? A correlação que ela tem com o título, né? Requiem para o meu amor. Requiem é uma missa de despedida, né? É um adeus para os mortos, né? E tu faz o ensaio num cemitério. E aí? Eu só posso te perguntar isso. E aí? Assim, mano, eu não faço uso de substâncias ilegais, tá? Antes que alguém me pergunte, tá? Mas essas coisas, assim, eu faço de cara limpa mesmo, né? Essas maluquices. Na verdade, assim, esse livro, né? Eu não faço segredo disso para ninguém. Ele foi escrito assim de um lugar meio tenebroso, né? De espírito mesmo que eu me encontrava na época, emocional, né? Ou seja, eu estava curtindo uma fossa daquelas assim homérica. E aí fui escrevendo, né? Muitas dessas coisas. Lógico que depois eu sentei para reconstruir, né? E tal. Mas a base dele foi essa, né? E, assim, eu tenho um grande amigo lá de Capanema, que é o Bruno Lopes, que foi meu aluno, né? E na época ele estava dando os primeiros passos como artista visual. Então, ele estava começando a fazer fotografias, estava começando a fazer capa, book trailer, essas coisas, né? E ele já estava trabalhando também com uma produtora, agora, eu não vou dizer qual é porque eu esqueci mesmo, mas uma grande produtora internacional, né? Porque esses filmes, né, que envolvem muito CGI, eles dividem, né? Então a produção é feita assim por muitos profissionais mundialmente, né, espalhados, e cada um faz só um pedacinho, que é para eles não saberem o que é o todo, né, para não espalhar. Então eu acho muito interessante esse processo. Então ele estava nisso. E o Bruno, né, assim como o Diógenes, foi um dos meus leitores beta aqui desse livro, né, porque eu ia escrevendo e eu ia mostrando para eles assim, o que vocês acham disso, né, e tal. E aí a gente já estava nessa piração, né, e o Bruno gostando tão disso aqui, ele disse, como é que vai ser a capa? Né? Vai ser que nem do outro, porque... Oh, meu Deus. Ainda bem que eu tenho uma outra limpa ali, né? Então, essa capa aqui era assim, tipo, eu tinha um livro, não tinha capa. Entendeu? E aí, né? Tipo assim, o que tu vai colocar na capa do livro? Aí eu olhei assim, digo, escrevitos. É um monte de coisa, né? Tem conto, tem canção, tem poema. Aí me deu um estalo. Eu peguei, abri a minha estante de livros, coloquei umas canções ali, né? E mais uns outros papéis e fiz essa foto. Então essa foto é da minha estante de livros mesmo. Simplesmente, né? Não. Essa é autoral minha, foi feita com celular, tá? Para vocês verem o tamanho do improviso que foi isso aqui. Né, o processo. Total. Aí, então, quando foi aqui, né, o Bruno disse, não, bora fazer um negócio melhor, né, e tal, porque merece e tal. Eu disse, tá, mas o quê? Né, eu digo, só se a gente... Mas eu falei na brincadeira, eu digo, só se a gente fizer umas fotos no cemitério, né, para combinar com o livro. Ele, amei, bora? Aí eu, como assim, mano? Ele, não, é sério, bora. Então, bora. Aí eu não sei qual foi o mais louco, né, o que propôs ou o que aceitou. Só que aí eu disse, olha, só que assim, eu, Cláudia, não tenho o hábito de frequentar cemitérios, sabe? Principalmente para tirar fotos, né? Então, para entrar nessa loucura, eu criei uma personagem, entendeu? E toda uma história para essa personagem. Porque os poemas que tem aqui, tem um conto só, né? Todos eles conversam com essa vibe, tá? Do modernismo, né? Principalmente estadunidense e inglês, porque era o que eu estava dando aula na época, então é natural que isso acabasse se atravessando, né? E também estava dando aula de modernismo, então tem alguns poemas aqui que eles são, né, vão para esse lado do modernismo, e assim, tem alguns que você lê e você bate o olho e vê assim, esse aqui é o autor fulano de tal, né, que está conversando aqui. Então eu peguei essa personagem, a Esther Navip, né? Ela estava vivendo nesse período, então eu criei uma coisa meio de época, de começo do século XX, né? Me vesti de preto para ficar um negócio gótico, mas é um vestido que inclusive não cabe mais em mim por causa da pandemia. Né? Saudade do meu vestido preto.
que ele tem, né, um pouco dessa pegada assim mais antiga. Coloquei um colar de pérolas, umas luvas, comprei um pedaço assim de... Como é que chama aquilo? É voal, eu acho. Sei lá. Que é coisa de cortina, né? Ah, sim, sim. Para fazer de véu. Sei que a gente fez uma maluquice lá no cemitério com suco de uva integral. Inclusive, saúde. Saúde. Groselha. E tinha umas velas coloridas. Uma vela vermelha, uma vela amarela, eu acho. E aí tinha um negócio de um ritual lá que eu encontrei na internet, que era tipo assim... Era uma coisa tipo de desamarração, sabe? Quando você quer esquecer alguém. Tudo. Era um negócio assim. E aí a gente foi lá pro cemitério para fazer isso. E a ideia era que no final eu tinha que queimar os papéis, né? Só que, olha, eu não sei o que foi que aconteceu. Não estava ventando, mas era só riscar o fósforo para queimar o papel que ventava. Aí, eu acendi não sei quantos fósforos e toda vez o papel não queimava. Aí, né, eu lembrei que eu tinha uma pazinha de jardim que estava... Porque eu tinha um jardinzinho, né? Só que ela estava no porta-malas do meu carro. Aí eu peguei e enterrei os papéis e, enfim, foi uma adaptação lá. Do cemitério, né? É, claro, né? Tava dentro da proposta. Ok. Ainda falando sobre a capa, né? Porque... Ah, tá bom, já passou meia hora falando de um livro quase, vamos passar aqui do segundo. Ainda falando sobre a capa, porque a capa ela é um convite para a leitura, né? A capa é um convite para a leitura, a capa ela é o teu estandarte, assim, né? E elementalmente nessa capa, além de tudo ser, como eu falei, o título REC, né, ser aquela coisa de uma missa de despedida para os mortos, né, e tu faz isso no cemitério, né, e tu convida a gente, primeiramente, a ser um espectador, né, porque tu estás olhando aqui, né, para a paisagem do cemitério, então tu convida a gente também a olhar para a paisagem do cemitério. E aí, né, a gente abre o livro e se depara com conteúdos, assim, bem, né, densos, né, uns poemas, assim, que a gente pode dizer que eles foram tirados de um lugar bem dolorido, assim, entende? Daquele momento que tu passavas, né? E é assim que se faz a arte, né? É assim que se produz a arte, né? Tu comentaste sobre as tuas referências, antecipou uma pergunta minha, né, sobre as tuas referências do modernismo inglês da época, né? Ao mesmo tempo, tu conservas também um lirismo, né, uma rima, mas a temática ela é muito diversa, né? O que é característico do modernismo, né? O modernismo brasileiro, quando chega na segunda fase, ele se desprende um pouco mais desses padrões mais anárquicos da nossa literatura, né, da primeira fase moderna, que é recém Semana de 22. Mas quando chega na segunda fase, o modernismo ele começa a, não, bora voltar aqui rapidinho, e aí começa a ter sonetos de novo, começa a ter rimas de novo, né? E o teu lirismo, ele é muito, muito bonito de se ver, né? E é uma característica... Tu conservas eles em todos os teus livros, né? Quando você fala de poemas, né? O lirismo, a rima, aquela musicalidade, né? Ela não falta dentro dos teus livros. E de onde vem toda esse fazer questão do lirismo, assim? É o teu estilo? É uma marca registrada? É uma coisa assim, entende? Ou então é muito espontâneo, assim, entende? Eu gosto de fazer porque, enfim, sai como se fosse uma musiquinha mesmo. Olha, agora tu me fez uma pergunta difícil. Eu não sei se é uma marca registrada, nunca tinha parado para pensar sobre isso, talvez seja, mas é uma tendência, eu diria que é uma tendência minha. Eu acho que eu tenho bem poucos poemas que não trabalham com rimas, né? Percebe-se. Porque a questão da musicalidade, ela está em mim, né? Eu ganhei um violão quando eu tinha 10 anos de idade, né? Eu pedi, na verdade, esse violão. Não aprendi a tocar nunca. Gente, isso é uma calúnia. Isto é uma calúnia, ela sabe tocar assim. Não, eu sei ler música, o que é uma coisa diferente de tocar um instrumento. Sou potoqueira. Então, assim... Mas eu tive esse violão, depois eu tive um teclado com 14 anos, né? E
fui começar a estudar música efetivamente com 16 anos. Antes disso eu tinha os instrumentos, mas assim, era brincadeira só, né? E então... Cantei no coral, olha, por incrível que pareça, sabe? Porque, eu digo assim, por incrível que pareça, porque eu sou super anticlerical, né? Mas eu cantei no coral do Sírio 2 anos consecutivos e eu gravei o CD junto com o coral. Tá lá meu nome, que não me deixa mentir. Não, foi só no final de ano, não dá pra considerar, né, assim... Qual foi o evento? É porque eu e a Úrsula, né, nós fomos colegas de Ivon Costa, nós éramos da mesma casa espírita, dos 14 aos 16 anos. Eu já frequentei Ivon Costa. Mas então tive mais experiências, né, e cantei no musical Era de Ouro do Rádio, mas isso já é bem mais recente, né, foi 2017 isso. 2017 foi um ano que aconteceu muita coisa na minha vida. Bom, ok. Queria falar agora sobre a tua obra mais recente, que é o Dos Jurunas, né? Eu acho que se a gente for falar de processos, né? Processos, seja de amadurecimento literário, de profissional também, enquanto professora, porque vamos pontuar aqui, a gente começa a falar aqui do Escrevi, um livro artesanal, né? Tu acabaste de falar que a capa foi tirada de celular, né? E é uma coisa ali, um insight. É Escrevitos, então vou bater uma foto da minha biblioteca, colocar algumas coisinhas ali rapidinho, umas letras de música ali, umas... Qual é o nome disso aqui que a gente fala? Partitura. Partituras, isso, né? E é um trabalho que ele foi lançado e reeditado, né? Sim. Teve uma segunda... E ele ganhou um prêmio. Ele ganhou um prêmio... Tá, você não me falou sobre isso, vamos lá. Não, tá aqui, ó. Livro premiado por mérito literário no 34º Baile dos Artistas. Eu tenho um troféu na sala de casa que não me deixa mentir. Muito bem, né? E é um livro premiado, tá? Não posso deixar de falar sobre isso, né? Depois tu vem com o Hacking. O Hacking, ele é um livro, como tu mesmo fala, de conteúdo um pouco mais denso. Ele vem de um local, né, muito obscuro, né? Porém muito bonito, né? Aqui a gente... É difícil a gente falar de beleza quando se fala de uma coisa assim, entende que ela é dolorosa, assim, um pouco, né? É como se fosse uma beleza negativa, né? É bonito, mas dói, né? E tu vem com o Dos Jurunas, que é uma obra linda, tanto graficamente falando, quanto de conteúdo, obviamente, porque enfim, né? E tu continuas com essa premissa de não se apegar em somente um tipo de gênero para publicar, né? Isso talvez seja uma outra marca registrada tua, né? Essa persistência na liberdade de publicação, né? E tu lanças... Tu mesmo como editora, né? Editora Cláudia Vidal, né? Que é uma coisa muito interessante também, né? Tipo, eu sou aquela que só posso me publicar, mas é um passo importante, né? É um passo muito importante também na tua afirmação enquanto artista, né? Porque, enfim, não estamos falando somente de uma escritora, também professora, que também já fez trabalhos na audiovisual, né? Daqui a pouco eu falo sobre Literatela, né? Que também é um processo muito importante aqui pra gente conversar, tá? Mas o Dos Jurunas, ele é... Eu te confesso que é um pouco difícil de falar dele, porque ele é um livro, ao mesmo tempo que me provoca uma saudade de coisas que eu nunca vivi. Entende? Como uma produtora de sentido, um livro que produz sentidos, né? A gente vai para locais, obviamente, dentro da tua memória, né? Porque é um livro de memórias, primeiramente um livro de memórias, né? E de lugares tão singelos, de coisas assim, entende? Tão que são singelos, mas ao mesmo tempo tão potentes, assim, entende? De significado. E foi um livro que eu acompanhei ele do início ao fim, no processo de escrita. A gente lia o livro no carro, né? No carro, eu lembro de um passeio que a gente fez, nós dois, a Ilha do Combu, né? E foi uma das vezes que tu começaste a falar sobre o livro. Que tu tá... Não, desculpa, mas aqui eu preciso dizer, eu pego, né, e digo assim, amigo, bora ali na Ilha do Cumbu, que eu tô com vontade de nadar. Ele, bora, quando a gente tá no barco, no meio da Bahia, tá? Ele diz assim, amiga,
Eu não sei nadar. Ela ajeita esse colete. Foi. Não, na mesma hora eu disse, ajeita esse colete porque tu és muito grande, se tu cair aqui, como é que eu vou te arrastar? Bom, depois desse... Ainda não. Veio a pandemia logo depois disso, ficou meio complicado. Mas enfim, falando sobre esse processo de escrita, né, de memórias, e tudo que é muito memorial é muito emocionante, né? A gente trabalhar com saudosismo é muito emocionante. Tu falas sobre, acho que se for, é difícil, tanto quanto marcar um gênero, mas também marcar uma temática, mas tu fala de passagem do tempo, o tempo passando, né? É como se fosse assim um percurso pela tua memória, né? Como foi reviver todo esse processo? Tu recorreu somente à memória? Foi falar com alguém ainda? Foi falar com os teus pais? Foi falar com alguém que te pudesse reavivar uma memória que tu achou que preciso de mais detalhes sobre isso daqui? Entende? Ou não, né? Ou foi só do teu memorial mesmo? Teve um pouco das duas coisas. Eu acho que a maior parte foi da minha memória mesmo, mas teve alguns momentos assim que eu dizia, mamãe, só lembra de fulano? Se lembra de... Pois é, como é que é o nome mesmo de fulano? Como é que é mesmo o nome daquele lugar? Eu não dizia para que era. Né, mas às vezes eu checava assim, algumas informações, sim. E perguntando assim como foi, né, o processo Recorrer à memória, né, como matéria-prima. Para te falar a verdade, esse livro aqui, eu diria que ele foi de todos o mais planejado. Não apenas planejada a questão da publicação dele, né, porque eu já fui editora nele, mas foi o livro que eu fiz mais planejado como escritora mesmo, né? O primeiro poema dele que eu escrevi foi o que dá título, do Jurunas. Né? Foi um dia que eu estava na casa dos meus pais, né? Estava tendo lá um almoço de Dia dos Pais, e aí um dos meus primos, de repente, assim, casualmente, né, só comentou, nossa, prima, tá vendo só, né, quando a gente era pequenininha, a gente era tão pobre, né, nunca queria imaginar que um dia a gente ia ver uma mesa farta, assim, com tanta coisa. Aí quando ele falou aquilo, né, eu olhei assim ao redor e eu comecei a lembrar, né? Parece que foi passando assim um filme, né, na minha mente. E aí eu disse, eu tenho que ir para casa. Ele, por que eu falei alguma coisa errada? Eu digo, não, meu amor, tu falaste a coisa mais certa. Aí eu corri para casa, né? Aí sentei na frente do computador e escrevi, assim, parece que foi psicografado, sabe? Ele só soube quando o livro saiu. É um processo muito sigiloso. Não, assim, eles acompanham, eu não sei até que ponto, sabe, que eles acham que eu tô ficando louca, né? Isso aí só eles podem responder. Porque às vezes quando eu tô escrevendo, né, eu quero saber como é que tá soando aquilo. Né? Aí eu começo a ler em voz alta, eu lembro até hoje, uma vez, ano passado isso, né? Começando já a pandemia, eu estava no quarto, estava escrevendo uma dramaturgia, né? Não foi esse livro aqui, era uma outra coisa. E aí eu queria saber se os diálogos iam funcionar. Então eu estava lendo os diálogos em voz alta, mas com entonação, né? Como se eu estivesse brigando com alguém. Aí eu só lembro da Débora, né? Olhando assim, mamãe, tá tudo bem aí? Morar com artista é meio complicado. Não, tá brigando com quem? Eu digo, não é com ninguém não, tô escrevendo só. Tinha isso. Então aqui, depois que saiu esse primeiro, né, que eu fui sentar para reler, eu olhei assim, digo, égua, esse aqui vai ser o primeiro poema de um livro que vai ser sobre memória. E na época eu estava lendo sobre memória, estava lendo vários livros sobre memória do ponto de vista da antropologia, que era justamente por causa de um artigo que eu estava escrevendo em parceria com um amigo meu que é antropólogo, né? E aí eu fiz uma lista, assim, né? Olha, eu quero falar sobre isso, assim, uma lista enorme. Claro que eu não falei sobre tudo, não deu, mas então teve um certo planejamento, assim, aqui. Bom,
Não só, acho que todo livro de memória ele também conversa como se fosse um livro de homenagem, né? Homenagem às pessoas, aos elementos, né? Que fizeram parte do teu processo de vida. Mas ele também toca em coisas recentes, né? Tanto que eu estou nesse livro também, né? Ela fez uma poesia para mim, gosto muito de falar sobre isso. tá aqui dentro. Quase não se acha por causa disso, Kelly. E quando a gente conversa, né? Memória é um assunto muito delicado, né? É muito bonito, muito delicado, porque às vezes ela também pode ser falha, ela pode trair a gente, né? Daí que vem a consulta, né? De conversar com pessoas, né? Para tentar chegar mais perto da veracidade daquilo, né? Sim. E ver como se conversa com muita afetividade com a gente, né? Eu lembro que tu fizeste um dos lançamentos desse livro, né? Foi na Praça da República. Foi o primeiro. Foi o primeiro lançamento, foi na Praça da República, né? 1º de março de 2020. Um pouco antes de tudo acontecer, né? Um pouco antes do fim do mundo. Do fim do mundo como nós conhecíamos, né? Agora, sabia que eu tava querendo falar sobre isso um pouco, né? Porque, tipo assim, tu tivesses um livro que ele foi um momento particular e de quem leu também, né? Que fez sentido, porque quando eu coloco esse livro na minha estante, eu tava arrumando o meu quarto dia desses, eu tava limpando todos os livros e colocando na minha estante, e eu olhei pra ele e falei assim, foi antes de tudo, né? Foi antes de tudo acontecer. E às vezes parece um borrão, né? Algumas coisas assim que acontecem, mas quando a gente tem um lançamento de uma obra, né? Uma perspectiva muito individual mesmo, assim, sabe? Pra ti, que ela é sobre memória, né? E logo depois tu tem um mundo se transformando, né? Completamente, ele ganha um significado a mais, né? Porque é como se fosse uma relíquia ali pra ti, né? Porque, querendo ou não, daqui a alguns anos a gente vai pensar que esse livro ele marcou para ti e para quem leu, né? Porque eu me sinto marcado também, né? O símbolo de uma coisa assim, sabe, que é diferente, né? Uma mudança e vira memória. Sim. Também, né? E vira memória também. Isso é uma das coisas que eu acho muito bonito, né? De quanto o livro ele conversa com a nossa realidade. Uma das características de um texto literário, né? Que ela é um pouco agridoce, na verdade, né? É a sua atemporalidade. Eu estou lendo esse livro hoje, eu vou ler esse livro daqui a 20 anos e ele ainda vai fazer sentido para mim de alguma forma, né? Algumas atemporalidades elas são agridoces porque elas falam de coisas assim não muito agradáveis, né? Poxa, a gente não podia estar falando mais sobre isso aqui, né? Mas quando eu te digo de início, muito pontual, né, que ele fala de saudades e me faz sentir saudade de coisas que eu ainda não vivi, o que eu nunca vivi, né? É como se ele atravessasse essa questão do tempo, entende? E fosse mais para interação mesmo, para o intertexto, dialogar comigo mesmo, né? E obviamente com quem lê, né? Um livro que fala sobre memórias, ele é um livro que ele deve ser muito respeitado, né? Muito respeitado, porque é a história de uma pessoa que tem aqui. A gente que é de letras, né? A gente sabe que aquilo que a gente diz, né, aquilo que é dito, está ali na superfície do nosso texto, né, ainda é pouco, né? O não dito ele ainda sobrevive ali, né? Uma coisa que eu sempre falo bastante também para meu namorado, quando a gente conversa sobre diversas coisas, é que a nossa fala, o que a gente diz, ele é muito atravessado pelo outro, né? Dentro do meu texto, dentro do que eu digo, dentro do que eu sou, existem muitos outros, existem muitas pessoas que passaram por esse processo, seja ele um processo de vida social, política, afetiva, tanto faz, né? É muito bonito ver as vozes que estão aqui dentro, né? Porque não é somente a voz de uma escritora, não é somente a voz de uma professora, mas a voz de uma mãe que tem 3 filhos lindos, né? De uma mulher que, como eu posso dizer, é difícil definir, né? Mas que traz muita potência afetiva, sabe? Uma das minhas palavras que eu mais gosto na língua portuguesa, que eu tenho tatuado bem aqui, é voragem. Voragem quer dizer tudo aquilo que é capaz de tragar, sorver e destruir com violência.
Eu acho que isso conversa muito com a literatura, né? Porque quando a literatura, ela traz coisas que são assim, é como se esse processo, ele fosse esse processo de sorver, de destruir para reinventar, de um novo começo, né? E um livro de memórias é um livro muito voraz, né? É um livro que ele absorve muita coisa e ele traz algo que a gente lê e pensa assim, poxa, como é bonito conhecer as pessoas, né? Eu acho que mais do que isso, se tu se debruçar a ler uma obra de um artista, né, é você se comprometer em conhecê-lo um pouco mais, né? De diversas maneiras. E é uma exposição perigosa, né? Ela dá um certo frio na barriga, né? E bom, quando a gente fala de um livro que ele é feito de memórias e também de toda memória é uma homenagem, né? A gente também se dá a liberdade, né? Como eu te falei, uma das tuas marcas registradas para mim é a tua liberdade de escrita, de aqui eu vou ler, vou fazer poesia, vou fazer crônicas, e também do estilo de poesia, né? Porque tu faz odes, elegias aqui, e tu também faz poemas até concretos. Né? O que é um poema concreto? Um poema que ele brinca na superfície do texto ali, né? Um dos lemas do movimento concreto é o poema, ele é uma aventura planificada, né? E ele vem de um local muito surreal, né? Que são dos sonhos, às vezes, também. No teu caso, né? Eu queria que tu falasse sobre este poema, porque ele me desperta muita curiosidade também. A casa estava vazia? A casa estava vazia. Vou até procurar aqui. Deixa eu ver. Tá. Qual é o Ele tá no finalzinho. Ele é acho que é o penúltimo. Tá. Sim. Não sei se dá para vocês verem. Então, eu sonhei, né, com esse poema. Né? Eu sonhei que eu estava assim, olhando, né, para uma tela preta, e nessa tela preta foi aparecendo, né, e isso tinha uma voz lendo, ao mesmo tempo que ia aparecendo, né, ia se formando ali o poema. E isso me lembrou muito uma instalação que eu já assisti, que eu vi uma vez, né, não vi presencialmente, mas vi pela internet, ai meu Deus, agora me fugiu o nome dele, que é um dos nossos grandes concretistas. O Leminski? Não. O Ferreira Goulart? Lá, mais atrás. O Nelson Pignatário? Tá gelado. Enfim, Alfonso. não, aqui, o autor de Cidade. Ah, eu não sei. Eu esqueci agora, me fugiu. Horrível isso quando acontece. Mas enfim, então é porque ele tem um poema, podem procurar depois na internet, chamado Cidade. Aí vai aparecendo city, cité, cidade. E tem um monte de palavras, e todas essas palavras terminam, né, com o sufixo cidade. Né? E felicidade, reciprocidade, mas também tem outras coisas que não são tão positivas, né, quanto essas duas agora. Então, assim, eu sonhei com isso, né? Então se formava aquilo ali, aí apagava tudo, e aí começava a se formar em outro ponto daquela tela preta, e isso aconteceu 5 vezes, e em cada vez ia mudando a tipografia, né? E alguma frase ficava mais em evidência do que a outra. Aí eu olhei assim e digo, meu Deus, como é que eu vou fazer para colocar isso no papel? Né? Aí assim, foi uma tentativa, né? Isso foi um papo que eu tive com o Lucas Mariano, que é tão pirado quanto eu, né? Que foi o designer gráfico aqui do livro, e ele conseguiu, né? Eu acho que traduzir bastante bem, sabe, dessa maneira, porque eu disse para ele que essa última frase, ela sempre parecia assim aquela cobrinha, sabe, que tem de joguinho de celular, que ela vai e volta. Então, é porque... Eu vou até ler, só para as pessoas terem uma ideia, tá? Que é assim, a casa estava vazia. O que esperava encontrar? Não sei. Dei 5 voltas pela sala. Saí, pela mesma porta que entrei. Esse pela mesma porta que entrei que faz esse caminho. Então isso era repetido 5 vezes no meu sonho. E cada uma dessas 5 vezes era diferente. Em todas elas formava assim, como se fosse o quadrado, né? Então a sala, né? E saí pela mesma porta que entrei e aí voltava. Mas em cada uma das vezes era uma tipografia diferente, era com cores diferentes.
Tem muita coisa louca que me vem em sonho, assim, que vira poesia. São os momentos epifânicos, né? As epifanias. Bom, né, tu falas também de memórias muito recentes, né? Aí tem este poema que eu gosto muito, que é o Franz, que foi um poema que ele surgiu de um filme que a gente viu no nosso curso de audiovisual, de crítica cinematográfica lá na Fibra que a gente fez, né? Ele é de memórias muito recentes, de coisas muito singelas que marcam o nosso dia a dia, né? E Franz é um filme muito sensível, muito bonito. O filme tem muitas camadas. Muitas camadas ali a ser colocadas. Não vamos falar do filme assim em si, né? Porque senão fica muita gente voando, né? Mas é só para marcar que também, tipo assim, é um livro de memória, mas a gente tem a memória como algo assim muito distante de nós, assim, entende? O que a gente viveu ontem já é uma memória, né? Então, são memórias recentes aqui também, né? Eu também tô no livro, né? Então, não sei, não é uma memória, né? Ali, uma coisa recente, tá? Como esse livro é dividido, Claudinha? Vamos pensar aqui nele. Ele começa com o quê? Começa com memórias vividas, né? Ele é dividido em... Eu vou desmarcar aqui, tá? Ele é dividido em 3 partes, é isso? 3 partes, né? Tem aqui todas essas memórias vividas, né? Nós temos um conjunto de poemas, memórias vividas. O do Jurunas, ele tá nesse montante, tá? As memórias compartilhadas, né? Imagino que são memórias que tu viveu com outras pessoas. Né? Que o foco são essas outras pessoas, na verdade. Né? E memórias imaginadas. Eu gosto muito dessa definição. Por que memórias imaginadas? É porque, é o seguinte, aqui foram coisas que surgiram a partir de eu estar lembrando de filmes que eu assisti, de peças de teatro, de músicas que eu ouvi, de livros que eu li, né? Então, são memórias minhas, né? Porque eu estava lembrando dessas coisas, mas não foram coisas que eu vivi, nem que pessoas que eu conheço viveram, né? Tanto que tem um deles, que é o que abre, né, essa sessão, que o Lá Vem Ela, que ele é completamente fictício, né? Mas fictício em cima de uma coisa que de fato aconteceu. Dá tempo de contar essa história? Foi o seguinte... Eu tenho lá em casa uma salinha, né, de estudos, de música, de relaxamento, uma salinha multiuso, né, que tem assim porque é apartamento antigo, né? Então, era um quarto de empregada que eu adaptei para uma salinha nossa. E aí, eu saí de casa e esqueci a janela aberta, né? E tinha um teclado musical, né, que ficava ali do lado da janela. Aí caiu um toró, mas daqueles. E quando eu cheguei em casa, a sala estava assim toda molhada, principalmente o teclado, porque era o que estava logo do lado da janela, mas assim, estava escorrendo água, né? Eu pensei que ele não fosse nem voltar a funcionar. Voltou, depois de alguns dias, por incrível que pareça, mas voltou, né? Mas assim, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei assim, sabe, quando tu fica, eu não sabia por onde começar a enxugar, de tão molhado que estava aquilo, né? E aí eu peguei o pano de chão, né? Muito puta, né? A verdade é essa, né? Para enxugar aquilo e pensando, oh meu Deus, por que a chuva fez isso comigo? O que eu fiz para ela, né? Olha a piração da pessoa. Aí para completar, como eu já estava aborrecida mesmo, eu abri uma garrafa de vinho. Aí você junta a pessoa que está cansada, aborrecida, com uma garrafa de vinho e enxugando aquele negócio. Aí eu comecei a pensar assim, bom, tecnicamente esse teclado não é meu, é do meu ex-marido que deixou para os nossos filhos tocarem. Então, se a chuva tem algum problema com alguém, não é comigo, é com ele. Vocês estão sentindo o tamanho da loucura, né, da pessoa. E aí eu peguei e escrevi uns negócios lá, né, assim, alcoolizada. Depois, quando passou o efeito, né, no dia seguinte, eu fui ler aquilo e disse, rapaz, isso é muito doido, mas tem alguma coisa aqui que eu acho que dá para aproveitar. E aí fui sentar para tentar transformar aquilo em poesia, né? Assim, mas direitinho. Só que teclado não rimava com nada, né? E aí eu pensei assim, bom, e se eu trocar teclado por violão? E aí ficou muito mais sonoro.
né? E assim, eu achei que ficava assim mais regional também, sabe? Dava um negócio, ficava melhor. E aí fui retrabalhando toda aquela história, né, já usando o violão e personificando a chuva. Então, a chuva é uma entidade que tem uma relação com este poeta, que é o dono deste violão que foi afogado por um motivo específico que tem que ler, né? Então, aí eu fiquei, né, com aquele poema, um poema narrativo, ele conta uma historinha, né, meio longo até. E aí eu olhei assim e digo, legal, isso aqui não tem nada a ver com o livro que eu estou escrevendo, mas deixa ele engavetado. E aí logo em seguida saiu um edital, que era do Jaçanã, Poética sobre as Águas, né? Que eles queriam um poema, assim, era poemas, né? Mas tinha que ter no tema água. Aí eu enviei, ele foi selecionado, saiu, né, lá. E aí quando foi para escrever esse livro, né, assim, que ele já estava em andamento, então eu tinha as memórias vividas e as memórias compartilhadas, mas eu tinha esses outros poemas avulsos que eram assim, que era sobre filme, que era sobre teatro, né? E esse, né, da chuva, eu olhei assim e digo, quer saber? Eu acho que essas minhas memórias, porque são memórias também, mas é tudo loucura da minha cabeça, né, tudo imaginado, eu acho que pode caber aqui, sabe, num capítulo final, assim. São Assim. memórias que elas são fictícias, mas elas são verossímeis, né? Elas trabalham com uma verossimilhança da realidade, é bem interessante isso também. É interessante tu falaste sobre que lá vem ela, né? Porque a gente tem essa questão regional de falar assim, lá vem ela, quem é ela? A chuva, né? Tu fica, lá vem ela. A gente já sabe que vai cair uma chuva, tem uma chuva chegando bem ali, né? Ok, acho que o nosso tempo tá acabando já, né? Deixa eu... 2 minutos. Bora finalizar então, né? Eu queria finalizar lendo um poema teu, tá? E fazendo um comentário mais breve, tá? Cadê? Segura aqui um instantinho. Se eu me lendo um poema meu, é um negócio assim, sabe? É para guardar no coração. Com todo respeito, tá, Newton? Vamos lá. Amo todos os teus livros, de verdade, mas este poema aqui, ele é um poema que me toca muito, tá? Que é do Requiem para o Meu Amor. O nome do poema se chama Quisera ou Não Ser, página 18 aqui do livro, tá? Vamos lá. Quisera não ser, mas sou poeta, não do naipe de Cecília ou Drummond, poeta de minha mesa somente. E ainda assim, as palavras são a minha seara. Se onde não tiro meu sustento, só meu alento. Quisera não ser, mas sou observadora. E desta inata natureza resulta meu olhar perscrutador dos olhares, dos gestos, do tom de voz e das palavras. As expressas no calor do momento e as disfarçadas que informam das importâncias e dos desprezos. Quisera não ser, mas sou analista do dito que desabrocha espontaneamente dos frios protocolos que nada dizem e, sobretudo, do tão relevante ecoar do silêncio. Quisera não ser, mas sou sensível ao que falo e ao que cala, ao que toca e ao que afasta, ao que fica e ao que de mim se esvai. Acho esse poema lindo. E eu queria finalizar essa minha fala, porque obviamente quem vai terminar é você, né? Que foi um encontro muito bonito, né? Esse nosso, né? Foi bem pessoal aqui, tá bom? A gente vai dar esse biscoito. Foi um encontro muito bonito e que aqui nesse poema tu fala assim: quisera não ser, mas sou poeta, não do naipe de Cecília ou Drummond, mas eu queria te dizer que na minha estante de livros tu tá do lado da Cecília Meirelles, do Vinícius de Moraes, do Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, tá? Eu costumo colocar os regionais num ladinho, né? Mas esse tá num lugar assim, entende? Além de um espaço de afeto muito grande, mas de um local que para mim são de grandíssimas pessoas e grandíssimos artistas, e que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eles são importantes para
essa coisa caótica que é esse nosso mundo, tá? Meus parabéns. Obrigada, amigo. Eu queria agradecer muito ao meu amigo Diógenes por todas as palavras lindas, carinhosas que ele falou aqui. Ai, meu Deus. Pela leitura, sempre atenta, sempre amorosa, que ele faz dos meus poemas. Queria agradecer a Vânia e a Úrsula pela oportunidade de estar aqui hoje, sempre parceiras. Para mim é muito significativo estar aqui hoje relançando o livro, porque aqui é o espaço onde eu lancei o meu primeiro livro, né, o Escrevitos. Ainda não tinha sido pela Literacidade, ainda era pelo Clube de Autores, né? Em outubro de 2017, também numa programação do Projeto Circular.